Sejam muito bem-vindos ao To Be a Gunner. Eu sou o Vitor e hoje a gente vai falar sobre quase tudo que rolou nessa segunda rodada de Champions League. Rodada essa que era pra ter sido muito mais tranquila do que foi pra gente, tá? Mas vambora. Vamos lá, já vamos começar aqui dizendo que parece que o Arteta realmente soltou o freio do time, né? Segundo jogo seguido que ele entra com essa formação mais ofensiva e hoje foi o Odegaard no papel de camisa 10, né? De meia atacante. E a gente vai falar mais sobre ele. Aí vamos aqui com o time que entrou em campo. Ele entrou com Raya no gol, com Ben White, Saliba, Gabriel e Lewis Kelly. Aí entrou com Zubimendi, Merino, Odegaard, Martinelli na direita, Gyökeres e o Leandro Trossard pela esquerda. E galera, basicamente ele manteve, né, a espinha do time. Se você olhar aqui pelo meio fica mais claro, né, o Gyökeres, o Zubimendi, o Gabriel e o Raya, né, que também começaram o jogo contra o Newcastle e deu um descanso aí pra uma galera considerável até, né. A gente descansou o Timber, Calafiori, Rice, Eze e Saka do jogo de domingo. Só isso. Galera, eu vou enfatizar isso toda vez. Isso, em tempos passados, era impensável. A gente nunca teve um elenco com a qualidade suficiente para descansar esse tipo de jogador, tá? Isso é incrível, isso é incrível. Esse time é muito forte. E eu gostei bastante desse meio, o meio Real Sociedad. Para quem não sabe, esse trio jogou por pouco tempo. O Merino com o Zubimendi jogaram mais tempo lá. Era o meio-campo da Real Sociedad em 2021, se eu não me engano. Me corrijam aí nos comentários, mas é por ali, né? 2020, 2021, com o Zubimendi, o Merino e o Odegaard. E, cara, gostei. O meio-campo físico o suficiente, né? Pra não sofrer. E muito criativo, né? Porque o Zubimendi sai muito bem com a bola. Encontra uns passes ali muito bons. Erra muito pouco, né, nos passes o Zubimendi. O Merino jogou muito bem hoje. Como eu disse, quando ele não tem a obrigação de ser o criador do time, ele entra muito bem. Era pra ter tido uma assistência, inclusive. Mas gostei do meio-campo. Físico o suficiente e com bastante criatividade. E o time jogou muito bem, tá? Principalmente nos 20 minutos iniciais. Cara, jogamos muita bola, tá? Muita bola. E eu não vejo ninguém assim abaixo que eu reclamaria. Ninguém. Mas tivemos destaques, né? Então vamos lá. Eu quero começar pelo nosso capitão. O Odegaard, gente, jogou demais. Jogou demais hoje. Eu não quero usar tanta hipérbole aqui, mas jogou muito. Nosso capitão realmente parece que tá voltando à sua melhor forma. Tomara. Com 2 minutos de jogo, teve uma saída de bola do Arsenal que o Raya deu um passe pra ele assim no meio, um passe até meio perigoso, porque tinha 2 atacantes do Olympiacos fechando, passe forte, sabe? E o Odegaard me pega a bola de primeira e lança. Cara, ele é muito bom jogador, cara, muito bom. Que visão de jogo. Passe de primeira pro Lewis Kelly, e aí pena que não arrumamos nada, né? Não saiu nada desse lance. O Lewis Kelly fez um cruzamento excelente pro Gabriel Martinelli, que tava sozinho dentro da área, e ele cabeceou torto pra fora, cara. Seria um golaço, tá? E a gente já tá falando ainda melhor do Odegaard aqui. E o cara ditou o ritmo do jogo, sabe? Dando passes, daqueles passes que eu falo, né? Que quebram a defesa. Encontrando o Gyökeres em profundidade. Acho que 2 ou 3 vezes ele conseguiu encontrar. E ele foi crucial nos 2 gols. Inclusive com uma assistência excelente pro segundo gol, que foi do Saka. E, cara, segundo jogo, voltando de lesão, ele jogou menos de 20 minutos, né, contra o Newcastle, mas entrou muito bem, entrou fazendo exatamente isso, né? Ele deu um passe ali contra o Newcastle, por exemplo, pro Lewis Kelly. Cara, que passe absurdo. Acho que foi o lance, inclusive, que o Lewis Kelly ganha o escanteio, aí na cobrança de escanteio sai o gol. Na jogada, né, da cobrança de escanteio. E é isso, segundo jogo pós-lesão e sendo crucial pra gente. Isso é excelente, tá? Parece que nosso capitão tá voltando. Quero falar de novo sobre o Gyökeres. E, cara, tá sem sorte. Mas, cara, brigou de novo o jogo inteiro. Tentou. Foi uma luta o jogo todo, de novo, pro Gyökeres. Tentando abrir a zaga, sabe? Tentando fazer aquelas infiltradas. Tanto pelos lados do campo quanto pelo meio. Mas dá pra perceber que ele tá melhorando, né? Ele tá melhorando aos poucos. Parece que ele tá ganhando mais ritmo de jogo. Porque eu tô sentindo que ele tá mais rápido.
tá mais forte. Se você comparar esse jogo com o jogo do United, por exemplo, tudo bem, era o primeiro jogo da temporada, né? Mas, compare, veja os duelos que ele teve contra os zagueiros. O De Ligt levou a melhor em cima dele o tempo todo naquele jogo e ganhando na força mesmo, sabe? Empurrava ele já caía, ele não tava bem fisicamente, né? Parece que o condicionamento físico tá chegando, parece que ele tá entendendo mais os companheiros, né? Ele fazendo o pivô, ele tá encontrando mais fácil a galera, né? Ele segura a bola, tá dando uns passes melhores. Cara, tô gostando cada vez mais, tomara que ele continue evoluindo e eu acho que assim que começarem a sair os gols, não vai mais parar. Aí o Martinelli jogou bem de novo e dessa vez, olha só, pela direita. Não jogou pela esquerda, mas jogou bem. E assim, acho que a única crítica que eu tenho ao jogo do Martinelli ainda é que ele precisa tratar a bola um pouco melhor, né? Parece que às vezes ele vem muito afobado pra jogada e toma a decisão errada, né? Pô, teve um outro lance, mais um lançamento absurdo do Odegaard e ele dominou a bola e tentou disparar, só que ele adiantou demais a bola, sabe? Sendo que o Gyökeres estava meio que tranquilo no meio. Se ele tivesse, ao invés de adiantado a bola para tentar ganhar na corrida, se ele tivesse passado pro Gyökeres, talvez tinha saído alguma coisa melhor. Mas, mesmo assim, jogando muito mais solto, jogando mais fluido, né, como eu digo. Às vezes ele aparecia pelo meio, como no lance da cabeçada no começo do jogo. Ele parece não estar mais tão preso, né, na linha de fundo ou na linha lateral. Cara, tô gostando dessa volta do Martinelli. E fez mais um gol, né? Não tenho o que dizer. Foi ali por volta dos 11 minutos, né? A jogada do Odegaard, passe milimétrico pro Gyökeres. E, cara, como eu disse, quando eu falei do Gyökeres, foi falta de sorte do Gyökeres, a bola não ter entrado. Eu acho que o Martinelli até esperou pra ver se sairia ali o gol do Gyökeres, mas acabou batendo na trave e aí ele empurrou pro gol. Acompanhou a jogada, perfeito. Jogou bem. Gostei do jogo do Martinelli hoje. Gostei do Trossard também, apesar da pontaria dele hoje, que pelo amor de Deus, nossa, eu falei que o Merino era pra ter tido uma assistência, né? Foi esse lance do Trossard. Cara, hoje ele tava com o pé descalibrado, parecia, sabe? Até uns cruzamentos, nossa, muito fortes, assim, passando por todo mundo. Mas, fora isso, ele ajudou na defesa, ele começou jogadas, né, pelo meio. Bom jogo, apesar do pé descalibrado. Bom jogo do Luiz Kelly, gostei muito. Fechou muito bem o lado esquerdo, né? O que deu pra fechar, né? Teve um lance ou outro ali que o Olympiacos escapou, mas jogou bem por ali. Apareceu no meio muito bem, apareceu no ataque também pela esquerda, como no lance do comecinho do jogo ali que ele fez o cruzamento pro Martinelli. Muito bom ver o Skelly voltando a jogar bem. Tomara que continue, né? Pra gente conseguir descansar o Calafiori nesse tipo de jogo. Ben White, que também foi muito bem, que alguns de vocês até apontaram, né? Pô, por que você falou que o Ben White não tava bem pra entrar? Parece que tava. Ainda bem, né, gente? Realmente o Timber tava muito precisando de um descanso. O nosso mini tanque de guerra, como eu chamo. Timber jogando demais e teve o seu merecido descanso. E o Ben White eu achei que entrou bem, considerando que ele ficou tanto tempo fora, né? Ele jogou, né, contra o Port Vale na Carabao Cup, mas aqui era um jogo muito mais intenso, né, pra ele. E eu tava com medo disso, né? Jogo de Champions e tal. Olympiacos nunca foi um jogo fácil pra gente, mas jogou bem. Teve até uma travada boa que ele acompanhou o meia esquerda deles lá, fez um corte bom. Mas é isso, muito bom ter o Ben White de volta. Nossa dupla de zaga, muito bem como sempre, só teve um vacilo que, se você considerar também, nem foi vacilo deles dois, foi mais vacilo do Ben White, que tava marcando o atacante do Olympiacos. Mas foi no meio da área, era para o Gabriel ou o Saliba estarem ali, né, para cuidar dessa ameaça. Mas jogaram muito bem, sem muitos problemas no jogo. E nesse lance, que defesa do Raya, galera. Que defesa. Nosso camisa 1 provando para todo mundo aí que ainda tá duvidando que ele é um bom goleiro. Ele é um excelente goleiro, galera. Que isso. Que defesa absurda que ele fez. Mais uma, tá? Mais uma. Depois ele ainda fez mais uma boa defesa no jogo lá, que acho que foi no gol que o atacante dele estava impedido. Ele rebateu pro meio da área, mas ele rebateu porque, cara, a bola veio muito assim em cima dele, não tinha o que ele fazer. Ele ainda conseguiu defender, e ótima defesa, porque se entrasse direto era gol. Mas assim, além dessas duas defesas, ele não foi tão exigido, além de interceptar alguns cruzamentos, né, que aliás ele também é excelente nesse quesito. E gente, temos goleiro.
temos goleiro e é um excelente goleiro. E aí eu gostei que mais pro final do jogo entrarão Eze e Saka no lugar de Trossard e Martinelli, e a gente viu que o Arteta realmente está considerando essa formação de manter o Eze e o Odegaard em campo, né? Pô, eu toparia muito começar um jogo com essa formação, tá? Com 4-4-2, com Eze e Odegaard de armadores ali, e aí você dando mais liberdade pros laterais subirem. Pô, tanto o Calafiori quanto o Lewis Kelly já sobem tanto. O Timber apareceu no meio da área no jogo do Newcastle, no meio do jogo, não foi no escanteio. O Timber também sobe bem, né? Então eu acho que dá pra testar isso aí contra times menores, igual ele fez agora, né, contra o Olympiacos, e ele também testou isso no final do jogo contra o Newcastle, né, que aí ele foi pro tudo ou nada pra tentar ganhar o jogo e deu certo. Mas eu acho que ele tá testando isso aí. E aqui, de novo, eu achei que deu muito certo, tá? O time continuou com uma fluidez legal. Aliás, no lance do gol do Saka, o time fica tão fluido que o gol do Saka foi pela esquerda. Ele apareceu pela esquerda, com o Odegaard também, dando passe ali meio pela esquerda. Cara, e aliás foi um passe absurdo do Odegaard, tá? Aqui assistência. Não vou cansar de falar isso. E muito legal ver isso, né? Ele inverteu com o Eze. E cara, de novo, olha o tanto de possibilidades que a gente tem. E só uma preocupação, tá? Eu espero que o Gabriel esteja bem. Ele precisou sair com dor. Eu não sei se era dor na costela. Ele teve um choque ali com o Raya, acho que na metade do segundo tempo. E aí ele saiu com dor, muita dor. Teve que sair, entrou Mosqueira, entrou bem. Mas espero que não seja mais um lesionado, por favor. A gente tem banco, né? A gente tem elenco, mas tomara que não, né? Precisamos do Big Gabi bem. E é isso, eu acho que o próximo nível pro Arteta chegar é matar o jogo de uma vez, sabe? A gente fez o primeiro gol e relaxou no jogo. Apesar disso, eu nem acho que foi tanto por relaxamento. A gente criou o suficiente pra sair do primeiro tempo com mais gol. Tudo bem, o goleiro deles foi bem também, fez uma defesa absurda no lance do Odegaard. Eu acho que aí foi até no segundo tempo, mas absurdo. E a gente não tá matando o jogo. É praticamente o mesmo problema que a galera do Liverpool tem reclamado, né? Que o Liverpool não mata o jogo. A gente também não tá matando, mas para o nosso bem a gente tem uma defesa mais sólida, né? Então, isso não foi uma alfinetada, até torcedores do Liverpool. É só uma constatação, pô. Mas é isso, a gente pode se dar esse luxo, porque a nossa defesa é tão forte. Mas a gente precisa matar logo os jogos, para não ficar sofrendo. Não que a gente tenha sofrido nesse jogo, né? Teve o gol impedido lá, que deu um sustinho. Mas fora isso, a gente não sofreu tanto. Mas foi um jogo físico, foi um jogo que demandou bastante dos jogadores e não precisava disso. A gente poderia ter matado o jogo antes. Mas eu acho que isso vem com entrosamento, isso vem com ritmo de jogo, né? Que o pessoal que tá voltando de lesão ainda precisa retomar, né? Tem o pessoal que ainda tá pegando condicionamento físico também. Mas no geral, mais um bom jogo dos Gunners, tá? E a próxima parada, Atlético de Madrid. E galera, eu acho que vai ser um dos jogos mais complicados dessa fase de liga. Eu sei, a gente ainda pega Inter, só que o Atlético é um time muito chato. Como eu comentei lá no review da primeira rodada, né, que o Liverpool jogou contra eles, o Liverpool teve muita sorte de ter feito o gol antes dos 4 minutos, porque aí ele quebra completamente o low block deles. Se a gente conseguir fazer isso também, o jogo vai ser um pouco mais tranquilo, eu acho. Se não, vai ser um jogo muito complicado, tá? Mas vamos pra cima. Vamos pra cima. Se a gente vencer esse jogo, eu vou ficar muito mais confiante de a gente conseguir uma posição lá no alto, nessa tabela. E agora, vamos passar aí pelos resultados dos jogos dessa segunda rodada. Bom, aqui tem os jogos que a gente já falou, né? Atalanta 2, Clube Bruges 1, Kairat 0, Real Madrid 5, Atlético de Madrid 5, Frankfurt 1. E isso me preocupa, porque, como eu disse, a gente vai pegar o Atlético de Madrid na próxima rodada. Ainda bem que é em casa, é no Emirates, então é um pouco mais tranquilo. Mas vai ser um jogo dificílimo. Aí o Bodo Glimt empatou 2-2 com o Tottenham. Tottenham sempre dando ponto para time pequeno, né? O Chelsea ganhou de 1-0 pro Benfica e de novo com expulsão. Incrível, todos os jogos agora do Chelsea tem alguém expulso. Dessa vez foi o João Pedro. O Galatasaray ganhando do Liverpool, pra mim, foi o resultado da rodada, tá? Porque foi muito surpreendente. Eu esperava uma reação do Liverpool e não tivemos. Aí tivemos Inter 3, Slavia Praga 0. O Marseille amassou a Ajax 4-0. O Bayern despachou o Pafos 5-1. E aí hoje,
O Karabag venceu o Copenhagen, claro, só porque eu falei que o Copenhagen ia vencer. O Newcastle aniquilou o Union, que de novo, não vou mais pronunciar, 4-0. Nós vencemos o Olympiacos, né, 2-0, como eu previ. Até esqueci de falar isso, né, pô, cravei o resultado, cara. E olha aí, o Mônaco conseguiu um empate com o Manchester City. Aí o Manchester City dá uma complicadinha, mas nada de errado. O Mônaco parece que tá bem, então não foi um péssimo resultado, ainda mais porque foi fora de casa, né? Mas estava ganhando, né? Deixou os caras empatarem. O PSG venceu o Barça, né? Parece que foi um jogo bom, mas eu tinha falado que o Barça ia vencer. Então, pô, 2-1 aí pro PSG. O Leverkusen empatou com o PSV. Eu tinha falado que o Leverkusen teria ganhado esse jogo. Errei mais um. O Dortmund amassou o Bilbao, ó. Cara, 4-1. Aí o Napoli, interessante desse jogo, 2 assistências do De Bruyne e 2 gols do Rasmus Højlund. Pois é, torcedores do United, olha aí. O cara sai do time e começa a meter gol. Coincidência? Talvez. Mas tá jogando bem lá no Napoli, cara. Tá jogando bem. Ganharam aí de 2-1 do Sporting. E aí o Villarreal empatou com a Juventus 2-2. Eu achei que a Juventus ia vencer. Mas é isso, galera. Essa foi a segunda rodada da Champions League. Só 3 times ingleses venceram nessa rodada. Mas, ó, eu acho que os 6 times ingleses vão passar, tá? Não necessariamente entre os 8 primeiros ali, mas, no geral, eu acho que passam todos. Tem possibilidades reais, né, de passar os 6. E agora a gente volta todas as nossas atenções para a Premier League. 7ª rodada tá logo ali. E vamos enfrentar o West Ham. E eu mal posso esperar por isso. Acho que vai ser uma rodada tensa, tá? Vamos ver. E aí, você também acha que o Ødegaard voltou à sua melhor forma? Comenta aí. Curte o vídeo, inscreva-se no canal e compartilha com a galera que curte esse tipo de conteúdo, beleza? E come on, you Gunners!